Elas deveriam estar estudando e brincando, mas estão nas ruas, sendo vítimas da exploração sexual. Durante a Copa do Mundo, um bar e um hotel em Copacabana, na zona sul do Rio, foram fechados pela polícia. Nos dois locais, menores negociavam programas com turistas. Em 2013, o Serviço de Proteção à Criança e ao Adolescente da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República recebeu 7.217 denúncias de menores que eram explorados sexualmente em todo o Brasil. São Paulo é o estado com o maior número de casos, 752. Em seguida veio o Rio de Janeiro, com 715. Depois, a Bahia, com 661 casos. Para tentar reduzir essa estatística, recentemente foi aprovada uma lei que transforma em crime hediondo a exploração sexual de menores de idade. O adulto que for flagrado favorecendo a prática da prostituição por crianças e adolescentes pode ser condenado a até 10 anos de prisão e o crime é inafiançável. Traz uma restrição para esse condenado, no sentido de dificultar a questão da progressão de regime, impossibilitar a questão de anistia em indulto e outras questões, iniciar no regime fechado, entre outras questões que tornam mais grave a medida e talvez possam servir de exemplo para que outros não venham a praticar esse crime. Além da violência sexual nas ruas, crianças e adolescentes também sofrem abusos dentro da casa onde moram. O Disque 100, criado pelo Ministério da Justiça para receber denúncias desse tipo de violência, registrou em 2013 26.613 casos de abusos sexuais cometidos contra menores em todo o país. Em 87% das denúncias, o agressor era uma pessoa próxima da família e, na maioria das vezes, foi um parente que praticou a violência sexual. Essa criança ela é o tempo todo acuada a não contar para ninguém, então ela entra num processo chamado de chantagem emocional, onde este que ao mesmo tempo viola a sua intimidade, ele também promete ser o melhor pai ou o melhor padrasto do mundo. Então a criança não consegue discernir entre o certo e o errado e ela acaba temendo contar para alguém e perder o contato com aquela pessoa. Descobrir que a criança é vítima de um abuso é um desafio para psicólogas e assistentes sociais. Romper a barreira do silêncio e do medo e conquistar a confiança é fundamental nesse trabalho. Nós temos, assim como estratégia, como técnica de trabalho, a ludoterapia, onde essa criança é convidada para salas da pedagogia e com educadores sociais, ela vai ser exercitada a brincar, a não falar da violência. Em momento algum, nós perguntamos como foi para ela a experiência violenta. Ao contrário, nós procuramos estabelecer um vínculo terapêutico saudável para que essa criança consiga sentir que aqui é um ambiente que vai escutá-la no tempo dela. Desde o ano de 2006, 1.068 menores já foram atendidos na sede do NEACA, o Núcleo Especial de Atendimento à Criança e ao Adolescente vítimas de violência doméstica e sexual, que fica em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Aqui as crianças recebem apoio psicológico e assistentes sociais também visitam as famílias para tentar identificar o que está provocando o problema. Para ajudar pais e mães, foi criado o projeto Apadrinhe. Atualmente, ele beneficia 20 famílias. Uma criança, um adolescente que vivencia situações de violência dentro do seu âmbito familiar, pode achar, em certos momentos, natural. Então, acaba reproduzindo aquelas situações. Então, é de extrema importância você estar atendendo também a família, para mostrar que não é natural a violência. No dia a dia, nos colégios e nos conselhos tutelares, profissionais da educação são fundamentais no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Notar uma simples mudança de comportamento na escola pode ajudar a desvendar algo mais grave. A criança mudou de comportamento de uma forma inexplicável. Era uma criança simpática, extrovertida e torna-se introvertida, torna-se apática. É uma criança que começa a apresentar um comportamento fóbico e muitas das vezes ela fica muito temerosa ou insegura na presença de determinado adulto ou quando aquela pessoa chega no ambiente doméstico. Essa criança pode vir a apresentar corrimentos vaginais, secreções vaginais ou penianas, ou essa criança apresenta vermelhidões, que muitas das vezes as pessoas tratam como assaduras, mas já são sinais que podem indicar que alguém esteja manipulando a genitália daquela criança.
Para orientar profissionais que trabalham com crianças e adolescentes, o NEACA criou um curso. Nesta sala estão professoras, psicólogas e assistentes sociais. O grupo assiste às palestras e troca experiências sobre casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Tatiana é assistente social. Ela trabalha no Conselho Tutelar e já lidou com diversos casos de abusos praticados contra menores. Ter um olhar atento, uma observação sobre os sinais da violência, né, de modo geral, e sobretudo os sinais de violência sexual para crianças também, né, porque o adolescente ele expressa melhor verbalmente, mas a criança tem que observar sinais, que só um olhar mais atento de alguém mais qualificado, que já teve uma aproximação com essa temática para conseguir identificar. A psicóloga Caroline Carvalho também diz que o profissional precisa ter um olhar atento para identificar um caso de abuso e paciência para ouvir as crianças. É um trabalho muito de formiguinha, né? Você colhe um pouco aqui, aí passa umas sessões, colhe um outro pedacinho, é muito minucioso. Tanto Caroline quanto Tatiana acreditam que um trabalho multidisciplinar ajuda na identificação do agressor e na recuperação física e emocional da criança. Você não vai ter só o seu olhar, né? Você vai ter um olhar de outros profissionais, um olhar do pedagogo, do assistente social, do advogado, e aí tudo isso junto vai complementar na hora no atendimento, né, da criança. Trabalho, por isso que é um trabalho de rede, um trabalho onde vários setores precisam também estar interligados para que não só a identificação daquele caso de violência possa ser feita, mas como a garantia de direitos, não só do direito à segurança, mas à saúde, porque há um abalo psicológico muito grande. Além de tratar das crianças, é necessário punir os agressores, mas atualmente apenas 10% dos casos de agressão chegam à justiça e apenas 5% dos agressores são condenados. Mas nós acreditamos que esse percentual realmente é muito baixo, né? E ele envolve várias questões, desde uma dificuldade na investigação, né? Uma dificuldade na questão da denúncia, quer dizer, chegar até a delegacia de polícia, depois da delegacia de polícia instruir, às vezes por falta de investigador, por falta de delegado, por uma série de problemas, né? E pela própria natureza do crime, que é um crime que é clandestino, quer dizer, um crime muitas vezes que acontece entre quatro paredes e que existe uma dificuldade de se angariar essa prova, né? E depois toda a dificuldade do Ministério Público, do Poder Judiciário, a dificuldade do trâmite burocrático e ainda a questão da quantidade de recursos que nós temos para várias instâncias, né? Que muitas vezes levam ao fato de nunca se chegar ao trânsito em julgado e à prisão efetiva do culpado. De acordo com a legislação atual, violentar sexualmente quem tem menos de 14 anos de idade é considerado estupro de vulnerável e a pena de prisão pode chegar a até 15 anos. Garantir a punição dos agressores é um dever de toda a sociedade, que deve denunciar casos suspeitos, procurando uma delegacia ou ligando para o Disque 100 do Ministério da Justiça. A denúncia feita pelo telefone garante o anonimato de quem está ligando. Depois de receberem as denúncias, os diversos órgãos do poder público também devem se unir para agilizar as investigações e garantir o cumprimento da lei. Precisamos, acho que, ampliar o sistema de informação e integrar, ao meu ver, as promotorias da infância, que fazem a garantia e a proteção à criança, com as promotorias criminais, para que um caso que esteja notificado pelo Conselho Tutelar e informado a promotoria da infância, imediatamente possa estar em contato com a promotoria criminal para que possamos responsabilizar quem pratica um ato desse.